Opa, dicas não sei, acho que é sempre um bocadinho não ir em modas, isso é importante, e tentar cultivar aquilo que nos diferencia. Boa. Não na ideia de que não fazer a ponte para o outro, mas perceber o que é que me chama a atenção. Sou um gajo que gosto de luz, gosto da noite, gosto do dia, gosto dos dois. Sou uma pessoa que privilegia o estar com os outros ou estar sozinho. Quem é que eu sou? O que é que eu faço? E depois a partir daí a expressão, porque no fundo os mídias são só formas de expressão. Onde ter um caminho para ti. Então é isso, malta. Filipe, obrigado, meu. Estás aqui connosco na Dispensa Estúdio. Exatamente. Ok? Tenho muito gosto, meu, em que tivéssemos conseguido alinhar aqui as agendas. Pronto, e então temos aqui connosco o Filipe Andrade, que é um artista multidisciplinar. É assim que se... Sim. Que é, portanto, exatamente. Mas eu também gostava de, enfim, perceber o que é que isto significa. Quer dizer, apesar de poder entender que atuas em muitas disciplinas, não é? Sim, é multimédia, vamos dizer assim, mídia. Disciplinas, se calhar também um bocadinho, sim. Mídia como disciplina também um bocadinho, mas a base é sempre a mesma. Mas já lá vamos, diz. Ok, perfeito. Pronto, nós normalmente, eu gosto de começar por perguntar um bocadinho do teu percurso, desde que liceu, ou de onde é que vens, portanto, podemos começar um bocado por aí. Então, eu venho da Margem Sul, cresci na Margem Sul, mas o ADN os meus pais são das Beiras, que traz, ou seja, tenho um contacto com a realidade da aldeia também, há duas aldeias diferentes. De que zonas? Beira Interior, zona de Coimbra, Baixo Mondego e a aldeia da minha mãe. E a aldeia do meu pai é entre o Sabugal e a Cerdeira. E há um sítio ali meio, um highland, beira alta. Da Cerdeira. Então sabes o que é que... Não é... Espetacular. Aliás, incrível. Casa X da Cerdeira? Quer dizer, não é? Xisto não. Casa X não? Não. Granito. Não, se calhar não estiveste nessa Cerdeira, se não, calhar é outra. Tive outra Cerdeira. A Cerdeira ali é perto de Vila Formosa e aquilo é uma zona só granito. É uma zona muito linda, mas é uma zona muito dura, as aldeias são muito pequeninas. O cultivo sempre foi assim um bocado forçado, porque aquilo é uma terra difícil. Mas pronto, tenho essa relação com as aldeias, mas cresci ali na Margem Sul. E depois a escola fiz ali. E as de férias? São Francisco? Mais do que férias, Não, estavas super... Mesmo... Sim. Okay. Mais com da família do meu pai do que com a família da minha mãe. Mas sempre tivemos essa relação com a aldeia, ou seja, é uma coisa mesmo real, apesar de ser bué de longe. Na altura era tipo 6 horas para ir. Ou seja, isto ainda tornava a coisa mais épica. Depois é uma família bué grande, são as duas famílias muito grandes. Mas pronto, isso é outro... Sim. Isso é o contexto social... Cultural também, família média, classe média baixa, vamos dizer, ou seja, working class people, estás a ver? E os meus pais trabalhavam em Lisboa e eu vinha muito a Lisboa também, mas o acesso não era muito fácil, isso depois é importante depois na forma como eu me desenvolvi. Mas eu fiz assim, em traços gerais, fiz a escolaridade, o plano académico todo lá, até o secundário, todo ali na Amora. E depois fiz a Faculdade de Belas Artes aqui em Lisboa e depois fiz uma série de, vamos dizer, workshops, pós-graduações, mas não de universitárias. Sim. Algumas já fora do país, pronto, e depois aí foi... foi mais que uma então? Sim, digo formações no sentido de, por exemplo, eu inscrevi-me na altura, existia uma coisa que era o Inove Arte e o Inove Contacto. Não fui para o Inove Arte porque tinha um currículo demasiado bom, ou seja, eu em vez de ser low, ou seja, na altura já estava com uma vida muito... Já não tinhas para esse incentivo. Mas eu mantive o mesmo, então mantive a mesma ideia e fui na mesma. E foi na altura trabalhar com uma galeria em São Francisco, por exemplo. E deixa-me só, ainda no curso de Faculdade de Belas Artes, tu fazes o curso em escultura. Ok, fixe. E porquê é que tu escolhes escultura? É mesmo um acaso. É? É, ou seja, é a minha última... Eu sempre gostei de escultura, porque eu faço
eu fiz uma formação que foi muito importante para mim, que ali na Margem Sul havia uma senhora que era pintora, que pertencia a um grupo de artistas de Almada, que era a Imargem, e eles faziam pequenos workshops, faziam pequenas atividades, exibições, e ela pertencia a esse grupo, mas tinha também um ateliê dela. Okay. E ela fazia pequenas formações, vamos dizer, acompanhamento para quem quisesse fazer um curso à parte da escolaridade obrigatória do curso de artes para ingressar em Belas Artes. Ou seja, para varrer um bocado tudo, para decidir que é escultura, que é pintura, que é design. Então ela ensinava tudo, desde fazer maquete, desenho, E tu já sabias pintura. que também a arte era a tua cena, porque provavelmente estavas sempre a fazer, ou sempre a desenhar. Sim, no fundo nunca parei de desenhar. Pronto, foi As sempre... crianças param de desenhar ali com 5 anos, algumas, e eu nunca parei. E eu ter feito a formação naquele sítio que só aceitava pessoas com 15 anos, eu comecei com 10. Portanto, já vinha com esta relação com o mundo das artes, já mesmo quer ser profissional disto. E depois também descobri a BD ali, com 12 anos. Fixe. Yeah. Também. Yeah. E portanto, depois... Mas quer dizer, descobriste a BD ali com 12 anos, mas de repente, para escolheres um curso, escolhes escultura que claro... Mas eu fiz os testes psicotécnicos, e os testes psicotécnicos deram animação e banda desenhada. Tipo, que só existia o primeiro curso, que era em Guimarães. E eu assim, isto não é preciso tirar um curso para fazer BD, estamos loucos. Sim. Não, eu tinha a coisa clássica também, tenho esse percurso também de pintura, escultura, etc. Claro. De outra escala, outro tipo de raciocínio, outro tipo de apresentação. E a escultura, no fundo, foi a nota que me permitiu, era tipo a minha terceira escolha, era pintura. Mas foi mesmo daquelas coincidências que abriu bué. Eu perguntava até porque podia ser uma grande curiosidade, também tivesse. Eu também tenho, e também estava tinhas lá, certeza, ou seja, claro, podia ter posto o outro curso que também estava lá, que é não é animação, mas é já relacionado com informática, não estou agora a relacionar, a lembrar do tipo curso multimédia. Ou seja, podia ter ido para aí, mas isso não me chamava nada, ou seja, quase que para mim entrar na Faculdade das Artes também era assim uma cena mesmo, tipo, é uma instituição, e eu sou todo das instituições, como se vê pela forma como vi. Não, mas eu percebo essa questão claro, não tem a ver, percebo a escolha e percebo... Mas acabou por ser uma coisa de... Mudo, porque a minha base de observação do mundo vem através do desenho, essa é a disciplina que me chama a atenção, ou seja, mesmo que eu pense outras coisas, desde pensar cinema, animação, escultura, a base é sempre o desenho, até mesmo como observação da vida, o ângulo, etc. E o desenho modelou-se muito quando entrei para a escultura, porque comecei a desenhar de outra maneira, o desenho ganhou uma tridimensionalidade sem sair do estado bidimensional. E essa curiosidade que mudou mesmo a minha forma que assimilei também outras curiosidades que eu trazia já de trás. Porque eu cresci perto de grandes portos de reparação de barcos e eu nunca tinha percebido que a escultura e a minha megalomania vinham um bocadinho de crescer perto de estruturas gigantes. Estou a ver, claro. Eu fazia, por exemplo, natação perto do pórtico da Lisnave, aquilo é gigante. Era o maior pórtico do mundo, mesmo que não fosse, tu sentes que é o maior do mundo. Pois, claro, porque é gigante. Claro, é fora de escala. Sim. E ali havia muito essa coisa da reparação dos barcos, tem a coisa dos materiais em raw porque estão perto de mar salgado e estão perto de sol. Pois, claro. Então tem essa coisa de uma certa decadência misturado com esta grandeza da indústria que existia ali. E eu só comecei a relacionar isso quando fui para a escultura, que aquilo me atraía, a escultura atrai-me por esse ponto de vista. Estou a perceber. Pelos jogos de luz e de sombra em grandes dimensões.
Ok, Isto é, muito interessante. é relativamente vago. Sim, mas não, mas eu percebo. Percebe-se o que eu estou a dizer, acho. Claro, claro. Os volumes e e a dimensão, mas é interessante. Ok, então, pronto, curtiste, imagino eu, o curso Sim, sim. foi uma Mais ou menos experiência interessante. Sim, Ok, sim, ok, sim, ok. sim. E depois, então dizes que fizeste algumas pós-graduações. Pós-graduação. Eu agora, uma delas em pré-produção, que era a que eu tenho aqui, para cinema e animação. Yeah. E que fazes depois já, portanto, esta é uma delas é fora em Los Angeles, na Califórnia, na Gnomon, não é? Que Yeah. é uma escola de, penso eu ainda de grande prestígio. Sim, quer dizer, agora já é uma coisa muito mais, já existem muitas escolas, mas ainda continua a ser uma das principais, claro. Tem os acordos todos com as grandes empresas também de e tinha software, reunido o talento etc. em professores, um talento mesmo. Sim, mas também isso também é interessante. Mas vai, não, mas vai. Não, porque quando eu lá cheguei era engraçado, né? Porque porque eu venho de um subúrbio e um subúrbio com muita falta de recursos, ou seja, equipamentos, não há. Passaste a viver em Lisboa, desculpa, durante a faculdade ou Não. Estás sempre a ir a casa? Sempre, yeah. Comboio. Pronto, eu depois também arranjei um estúdio relativamente cedo, pá, aos 19. Eu também ficava no estúdio, tinha assim uma certa independência numa Lisboa também muito diferente. Não é? Porque tu também trabalhavas, não é? Eu sei que não só em desenho, mas sim. Depois, o que eu estou a dizer, no fim da faculdade também já trabalhavas em... ou não? Não, sim, mais ou menos a coisa é, eu... Interrompi-te o raciocínio. Não, tranquilo, mas eu já lá vou. Eu comecei a ganhar dinheiro com banda desenhada muito cedo. Okay. Isso também sempre foi uma coisa que me deu muito talento. Porque, sei lá, fazia os concursos, na altura ainda é fim de 90s, início dos anos 2000, e é um tempo de vacas gordas no nosso país. Tipo, existia muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que existe hoje em dia. Muito mais, é. Não tem comparação. E principalmente neste tipo de coisas. Por exemplo, a Amora tinha um concurso de BD que eu ganhei. 60 contos de prémio. Tipo 300 paus. Claro. Pá, são há 30 anos, há 20, 99, entre 90 e 2000 é... 99. Sim. Estás a ver? Sim, bué da tempo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para uma categoria da minha idade. Que era mais, o outro era superior, para 1000 euros, uma coisa assim qualquer. Pronto. E então eu fazia esses concursos e levava aquilo muito a sério. Então era uma coisa assim, já interprofissional. Os concursos começavam, tinham duas fases ali. Junho, que era o Festival de Moura. Eu não me consigo precisar se é mesmo junho, mas pronto, na minha ideia, vamos partir do princípio que é junho. E a outra, esta é mais certo, que era setembro para outubro para a Amadora. Ok. Pá, eu no fundo fazia uma guita o ano todo, desde os 13 anos. Tinha guita o ano todo, pronto. E depois comecei a fazer BD também, e assim, e também fiz moda durante um tempo. E num tempo de vacas gordas também, também foi bem importante. E a Gnomon surge um bocadinho desse percurso. Desse fruto, sim, é mesmo o resultado disso, e é uma coisa que eu tenho mesmo. Ou seja, eu estava envolvido num percurso completamente lateral, que podia ser um trabalho como outra coisa qualquer, que era fazer essa questão da moda, mas eu até podia ter seguido um percurso num outro sentido, mais de fazer mesmo moda, mas para mim sempre foi muito claro que aquilo era dinheiro para eu investir para mim. Nem pensavas, mas isso é que eu acho também interessante. Mas claro. E eu sempre tive uma sorte de me relacionar com as pessoas da agência, os bookers, toda a gente, de uma forma muito familiar. Pois. Eles sempre entenderam e sempre foram super... até ajudavam a marcar quartos para... Havia lá um bacana que falava francês e ele até marcou o quarto uma vez para mim, em França. Tipo, eles estavam super orgulhosos. Tínhamos esse espírito. Bom. Era uma coisa mesmo... Então não, é tudo. Pois claro. É tudo. Claro. E então, a ida para a Gnomon até surge um bocadinho do ter feito, na altura foi um anúncio muito bem pago e que me permitiu ter um budget para ir para os States. Ok. Porque viver na América é muito caro. E eu não venho de uma família com esses recursos, portanto eu estou na minha. Os meus pais ajudaram a oferecer-me um computador, portanto, quando eu fui. Mas
tinha essa coisa de. Ou seja, ainda é aquela fase. Isto é pré-Facebook. Pronto, só para a gente se situar. Sim. E já tinha uma coisa. Ou seja, que foi uma loucura a forma como eu fui, porque eu queria ir. Queria melhorar o meu inglês, porque qual foi ali o entroncamento onde eu cheguei? E porque é que eu vou para a Gnome? Porque eu não conseguia falar bem inglês. Eu não tinha essa facilidade. E então eu sentia, até falava melhor francês do que inglês. E quando ia fora, para esses festivais, eu não conseguia transmitir toda a minha segurança naquilo que eu fazia. E a ida para Los Angeles surge um bocado nessa necessidade de eu pensar: epá, eu devia melhorar o inglês, vou fazer uma cena. Ok. Pronto, e na altura até estava a planear outra coisa nada a ver. Tipo, ir ter um job. Só para melhorar o inglês. E depois dois amigos meus, o João Lemos e o Nuno Plati, que fazem BD, é que me sugeriram: ouve lá, mas tu tens essa guita, se a tua questão é inglês, porque é que não cruzas as duas coisas? Porque é que não vais? E eu fui ver, nesse dia cheguei a casa, fui ver, os cursos começavam daí 1 mês e meio, inscrevi-me, paguei, comprei o bilhete, toma, já está. Foi assim. Quando voltei a vê-lo já estava a dizer: olha, vou fazer isso. Ei, o gajo é maluco, não sei o quê. Mas completamente, porque é uma falta de noção total. Total. E eu fui para começar as aulas no dia seguinte a ir, mas eu nem conhecia ninguém que tinha ido à América bem. Pois, claro. A Plático tinha lá estado um mês ou uma coisa assim. Aquela América, principalmente. E então foi assim uma aventura gigante, não só que foi bom lá não tinhas ninguém, portanto. Zero. E não tinha também o meu inglês, porque também foste, era bué da fatela. Foi bom, sim. Vai. O que é que aconteceu? Mas depois foi muito rápido, ou seja, mas tinha um bloqueio. Sim, porque está lá no subconsciente, claro. A gente tem um monte de anos consome de... muito, sim, consome. Sim, claro. É uma questão de desbloqueio. Claro. Falava com erros, mas está-se bem. Mas no curso, duas coisas, que era isto, uma grande volta só para te explicar. A minha chegada lá é tipo: eu finalmente vou fazer uma cena, tanto tempo de investimento, vou ter um curso que estes gajos vão mudar a minha vida. Não mudaram nada. Zero. O que mudaram foi eu perceber que como é que se trabalha no mercado americano. E eu na altura ainda não estava a trabalhar para o mercado americano, eu era muito jovem, tinha 20 ou 21. E então aquilo foi meio eu percebi como é que aquela sociedade funciona. Foi mais um holístico do que é que aquilo é, aquilo sociedade, pois. Mais do que é... Não aprendes tanto na aula, senão depois no convívio com a gente, não é? Claro. É isso. E eu, pela minha condição socioeconómica, era low budget, portanto apanhava só malucos. Estás mesmo a ver tudo. E aquilo também se vê muita coisa por aquilo, não é? E então foi muito importante nesse lado todo de perceber como é que são os americanos. E houve algumas pessoas com quem eu estudei que estão a fazer coisas bem da fixe. E que se fizeram e estão... Pronto, porque a América depois tem esse... Há muita oportunidade, não é? É um trampolim foguete, não é? Tipo, quando rola bem aquilo é tipo out of space, não é? Pois, claro. Sim, faz sentido. E pronto. Mas do ponto de vista de curso, não foi uma coisa assim que me agarrou. Okay. Sendo honesto. Não, sim. O que eu percebi foi: quanto é que ganha uma pessoa trabalhando nisto? Como é que se mostra trabalho? Claro. Com quem é que se fala? Ok, já tenho um pezinho dentro do mercado, porque já conheço este bacana, que trabalhava na altura nas DreamWorks da vida, nas Pixars, que era tudo... Eu lembro-me de ter ido lá Agora tem uma foto aqui com uma branca, aquele gajo da Pixar que usa... John Lasseter. Exatamente, o Lasseter, que foi lá à escola dar uma palestra. Eu estava envolvido um bocadinho com a nata que estava relacionado com esses estúdios, que iam pescar ali diretamente. O que a mim me aborreceu foi eu perceber que eu tinha saltado do 8 para o 80 ou do 80 para o 8, que era na Faculdade de Belas Artes, era um do-it-yourself em sistema de bullying, vamos dizer assim. Bullying cognitivo, de conhecimento, sim. Um sistema muito antigo, muito académico, muito com esse peso, estás a ver? De ser uma escola secular. O que é que secular. Dizer que o bullying é tipo, não sabes nada? Fazem bullying às tuas peças, fazem, fazem mesmo.
do que tu estás a apresentar, com uma capacidade de diálogo muito João César Monteiro, estás a ver? Assim, muito bucólico. É esse ambiente. Mas que também é um grande filtro para quem quer, realmente. Tens de ultrapassar isso. Tens de conseguir ultrapassar, ok. E do outro lado, o que é que eu tinha? Tinha um gajo que o meu último exercício, isto só por um exemplo, o meu último exercício de escultura, o primeiro exercício do último ano de escultura é fazeres um autorretrato com uma expressão. Pronto, e aquilo havia lá muitas dificuldades, havia pessoas que faziam melhores do que outras. Nos Estados Unidos, no curso de escultura que eu fiz para props para cinema, sempre na pré-produção, não é? O bacana pôs 5 pessoas que nunca tinham sequer tocado em barro, fizeram uma cara. E eu fiquei assim, bem, isto a América está construída assim, em pecinhas. Então isto é Lego, juntas. Não é complexo cognitivamente, não é para complexificar. Isto é uma sociedade objetiva. Ok. Eles precisam de um bacano, não é que ele se descubra a fazer um autorretrato. Eles precisam de um bacano que faça um autorretrato. Estou a ver. Portanto, é uma sociedade que precisa de peças para preencher a economia. E o que eu vi ali foi isso. Isto é um curso muito relacionado com uma direção não de desenvolvimento pessoal, não de desenvolvimento cognitivo, não de desenvolvimento de gosto ou whatever, estás a ver? Está relacionado com tu encaminhares-te para, queres ser o quê? Queres fazer compositing, queres fazer próprios para cinema, queres concept, mas depois segues aquela linha. Pronto, para mim isso foi logo um discurso, que é, até mas eu não quero ser uma linha. Pois é mais difícil, quero ser um artista multifacetado, mas depois há empresas que valorizam muito isso, mas depende dos projetos, já há dificuldade, já há ruído, ou seja, menos liberdade. Dá-te liberdade no sentido, eu lembro-me de uma professora dizer assim, mas Filipe, vais-te embora. E eu, tenho que bazar, o visto vai expirar. E ele, porque eu tinha aqui uma oportunidade, podia ser bem da boa para ti, eu acho que, não digo que seja segura, mas... E eu, a sério, mas era para começar tipo para amanhã, mais ou menos, ou seja, vai cair. Mas se quiseres fazermos uma entrevista, pode ser que tu voltes. E eu estava um bocado naquela do, eu não sei se quero viver aqui. Portanto, mas falei com o gajo, assim, depois da aula, e basicamente assim, para tornar a história um bocadinho mais curta, o que ele oferecer era $50.000 por ano. $50.000 por ano. Estamos tolos, já não é os 300, os 60 contos. Sim, exatamente. Dá-te uma perspectiva que é, ok, consigo ter uma vida. Claro. Consigo orientar e consigo, se calhar, encaminhar as coisas para um posto que, se calhar, mais à frente me permite eu fazer aquilo que eu quero. Que era sempre esse o meu objetivo. Exato. Mas eu também estava naquela de trabalhar com as empresas porque isso ficou ligado. E porque tu percebeste que precisavas disso também para querias e queria um bocadinho, para continuar a pôr o pé ainda mais. E foi ali que entrei na Marvel também. Exatamente, exatamente. Que é também, depois também percebi eu agora com algum research, uma coisa que não é logo, não é? Que tu vais tentando e vais conseguindo, depois conseguiste essa coisa boa, não é? Que terá sido e continuar a trabalhar com a Marvel. Sim, foi muito importante porque me sustentou um estilo de vida, vamos dizer assim. Claro. Ok, eu também acho interessante essa capacidade, esse discernimento de olhar para as coisas e perceber o que é. Nem toda a gente está munida disto, não é? Dessa objetividade. Da objetividade. Coisa assim, sim, quer dizer, nem toda a gente tem uma experiência, normalmente, por exemplo, aparece com uma expectativa, como a que tu tinhas, e de repente se apercebe de outra coisa. Nem toda a gente consegue ter essa coisa. E isso também é importante, ver o que é que aquilo realmente é, ou o que é que... Sim, estar lúcido. Que foi, exatamente, a lucidez também é uma coisa rara. Não estou a dizer que a tenha, não é? Mas em certo aspecto... Temos momentos de lucidez, não é sempre claro, mas... E isso, eu acho que isso também vem um bocadinho dessa capacidade da observação, como a que tu tens inerente através do desenho, não é? A pessoa desenvolve essa capacidade. O facto de... Eu acho que é um cruzamento de várias coisas, ou seja, porque a vida também, o contexto da vida também é uma coisa
pá, a vida está sempre a mudar e nós mudamos com ela, ou seja, eu relaciono com, há uma coisa que sim pode ser menos comum, que é, há uma noção do que eu quero fazer isto vida, muito novo, ou seja, eu aos 12 anos decido que é a banda desenhada, eu vou viver da banda desenhada. Isso também é muito interessante. Yeah. E vem de uma certeza, mas é inabalável, eu não tinha dúvida nenhuma que ia viver disto. Isso é uma coisa muito boa. Yeah. Apesar de não haver nenhum profissional em Portugal, mas eu não me relacionava com as coisas nessa escala. Estou a ver. Porque vem essa relação com a escala lá do esporte, que é uma escala mais americana, até a própria ponte, a entrada em Lisboa. Quem vem da margem sul sente um bocadinho o power de Lisboa de uma maneira diferente, porque contactas em Lisboa na sua grande frente, estás a ver, tipo, vês Lisboa de outra maneira, como alguns amigos meus diziam que era quando iam de barco, às vezes às 6 da manhã, no primeiro barco, depois de uma noitada, que era tipo olhar para Lisboa, a fumar um cigarro e a pensar, um dia ainda hei de vencer aqui. Vencer, exato. Tipo, bué, porque tem essa relação. Eu da minha casa via Lisboa, sempre vi. A margem sul é muito bem, aponta muito para aí. E eu não sei se por isso, se pelo meu contexto, não sei, pessoal, sempre tive essa relação com... O meu avô também foi imigrante em França, ou seja, há um lado de curiosidade também com o exterior, com aquilo que eu fazia não se fazia cá, portanto sempre me relacionei com as coisas de fora, que vinha da animação primeiro. Vinha da animação. Primeiro grande amor é a animação. O que é que tu assim, de infância ou juventude, tipo, curtias? Muito? Nós tivemos uma grande fase, né? Foi muito bom. Nós tivemos aquela fase já de aquele psicadélico mais cuidado tanto dos japoneses como dos americanos, até dos franceses. E tínhamos os clássicos ao mesmo tempo, tivemos ali no aparecimento do 3D, com Toy Story, as grandes películas, as grandes histórias, as óperas da Disney, o surgimento da Pixar, na idade de formação, assim, mais em jovem, eu adorava assim 3 ou 4 coisas que eu delirava mesmo e que sempre curti, que era bom, assim, para trás sempre a animação é o He-Man e o Coyote e o Bip Bip. Adorava o Warner Brothers. Agora, entretanto, o filme foi confirmado, não sei se poderás estragar. Sim, 2026 ou 2027. Tenho medo, porque estou mau gosto hoje em dia. Pois, eu sei, mas pronto, foi só vamos ver, agora disso. Ficará para a história. Ficará. Mas na altura, excelente, né? Sim. Depois foi a questão do surgimento do Dragon Ball, que veio assim, que veio com os Cavaleiros do Zodíaco, que depois meteu também a Nickelodeon, com o Cat Dog, tinha o Crazy Beavers, tinha os Rugrats, tinha o Ren and Stimpy. Sim. Houve a fase Tom and Jerry também. Depois havia ali uma fase que era a SIC comprou ali, eu nem sei que estúdios é que são, eu acho que são franceses a trabalhar com os japoneses, que eles fazem o Godzilla, que era bem da bom, o Man in Black, que era bem da bom também, isto tipo anos 2000. Pois. E depois comecei a entrar nas animações japonesas a sério, os Akiras da vida, a SIC Radical que de vez em quando metia. Depois comecei a vir ao Cine 222 que passava a animação japonesa. Ali no Saldanha. Exatamente, fez uns ciclos. Sim. E jogos, não curtias? Nada. Gaming não é... Não me convidem para uma talk gaming, eu não estou apto. Mas podia ser que tivesse uns games também que pudessem ter... Pronto. Não, eu joguei, eu vou dizer assim, a minha carreira de jogador termina com o Metal Gear Solid 1. Pronto, mas é bacana, é fixe. Gran Turismo 1, Tekken 3. E umas maquinetas nas salas de jogos ao tamanho. Isso gostava. Bacana. Daytona. Sega Rally, não sei o quê. Sega Rally. Daytona, exato. Mas é muito... Eu não lido bem, eu nunca fui muito curioso com o videogame porque eu sentia que aquilo era muito descontrolado, a energia. Ok. Aquilo levava-me para estar mesmo cheio da soberba, tipo, de ganhar, de querer. Eu não gosto desse espírito, eu não tenho esse espírito.
Ok. Percebes? Para mim é a viagem, sempre foi, é mais a groove, é mais o flow das coisas, não é? E aquilo levava-me para uma energia que eu larguei aquilo muito cedo. Mas ainda tive um Tamagotchi. Mas epá, modas não se pode. Pá. Aquele verão. Pá, Tamagotchi chega na classe. Vocês tiram Tamagotchi? Também, classe. Claro. Eu gostava que aquilo vinha atrás com uma lista. Top 10 dos bonecos que tu podes ter. Tipo o mais feio, que era bué da básica, um gajo todo torto assim, assim. Depois havia um excelente, todo em Ken, todo bué simétrico. Tudo bem, bem. Simétrico. Mas isso era o quão ele ficava mediante o teu tratamento. Mediante o teu tratamento. Era o débil. Exatamente. Eu tenho uma presença enorme na minha cabeça do estado débil. Eu acho que isto. Aí o débil era bem agressivo, não brincavas com ele. Yeah. Débil, logo. Hoje em dia são coisas como o Duolingo, por exemplo, que tem um bonequinho que. Tu conheces a aplicação? Sim. Eu já aprendi. E o bonequinho fica triste, fica débil. Mas eu não sou da fase do Duolingo com boneco. Não, tem um mocho, parece. Parece-me um mocho. E então se tu não fazes aquilo. Mocho triste, não. Não exato. Mas claro, Tamagotchi, grande clássico. Claro. Mas pronto, estás a ver, a minha digitalização, o máximo é isso, até porque no mundo da animação nunca curti. Os 3Ds eu só perdoava o Toy Story durante bué de tempo. Ok. Porque para mim aquilo é fake, meu. Não, meu. É real deal, então é clássico. Porque eu venho daí. Pois sim, claro. Daquela coisa mesmo de 24 frames, de super suave. Aquilo é que eu ficava. O Toy Story também vem daí, o mais possível. Mas aquele tratamento, por isso é que eu respeitava. Estou a perceber, sim. Mas depois, por exemplo, a DreamWorks, que já vestia ali uma pele de. Até aquele boneco azul, como é que se chama? Com o olho verde. Grande. O boneco azul com o olho verde. Monstros e Companhia, exatamente. Isso é Bravo. Sim. Por exemplo, aquilo para mim já era uma cena que depois o 3D levava muito. Que era, vamos inovar tecnicamente numa cena. O olho verde é outro personagem. É o outro. É o Mike. É o sidekick. É o Mike, exatamente. Pronto, okay. Mas o azul, por exemplo, eu lembro-me que na altura foi bué da badalado porque é a primeira vez que se criou ali uma tool qualquer para fazer o pelo. Epá, não me chamem para isto, estás a ver? Tipo, não. Eu levava as coisas muito a sério. Sobre isso. Eu levava as coisas muito a sério. E para mim os japoneses é que eram a sério. Aquilo é que era mesmo. Pronto, e eu tinha esse olho clínico. Eu sabia, porque na altura o Dragon Ball estava a trabalhar com estúdios diferentes, que faziam episódios diferentes, ciclicamente. Eu sabia qual era o episódio do meu favorito. Gravava sempre. Quando era o estúdio favorito, gravava. Que era bem mais lindo, os bonecos. Pois, porque eles tinham havia às vezes uns beda-tortos. Eu ia perguntar agora isso. Mas tu agora também no Naruto também vias isso. Havia episódios que não vi no Naruto não. Eu vi. Mas é sempre assim. Tinhas episódios que eram inacreditáveis no estilo da animação e não sei o quê, porque eram gajos que pegavam naquele episódio em particular e nas guerras, nas lutas. Sim, mas por exemplo, depois mais à frente o Samurai X, que são menos episódios, ou o Evangelion, marcou-me bué. Depois fui à França a primeira vez e comprei o meu primeiro mangá, o do Evangelion, fiquei maluco. Pronto, então depois, assim com as viagens também crescia sempre um bocadinho para sítios diferentes e ficava mais perto daquilo que eu queria. Ok. E tu, por exemplo, o teu estilo era uma coisa que era influenciada por tudo isto ou era uma... Era uma coisa muito variada, depois também já estava no estilo americano moderno da Image, que eu não sei se estás familiarizado, mas é pessoal que sai das grandes empresas e forma uma empresa que tem conteúdo próprio. Pronto. Ok. Não só de super-heróis, etc., mas cria várias... Que é assim? Várias Image. Depois tens a Dark Horse também, que tem, por exemplo... sim. Como é que ele se chama? O boneco vermelho com o Hellboy. Ok. É um nome mais familiar, Dark Horse. Sim, para mim. Sim, porque vem agarrada, por exemplo, basta o Hellboy. Claro, sim, mas pronto, vê com esta Warhammer coisa e depois o Warhammer, alguma coisa do Warhammer? Não, talvez não. Então desculpa. Mas tranquilo. E depois a Image criou ainda uma subcasa dentro para Young Guns que vinham dessas empresas a começar a trabalhar com aquele pessoal que fazia pintura digital em estrilho. Tipo, a abusar do Photoshop. Sim, claro.
e que era a Cliffhanger, que era uma sub casa de edição. Okay. E lá dentro tinha 3 artistas que eu consumia assim avidamente dos 13 até aos 15. Que era outra cena, que era mesmo americano, estás a ver? Okay, Mesmo okay, americanada pura. E depois tinha essa coisa do japonês, eu tinha assim vários mundos. Estou a ver. Dizer. Pois, por isso é que eu estou a dizer, ou seja, como já fica há tanta variedade, em que é que isso depois te influencia a ti no teu estilo? Ou se era muito influenciado por tudo. Pois, Ou seja, tinha fases de G. Scott Campbell, depois tinha fases de Humberto Ramos, fases de João Madureira, fases sim. vou desenhar tipo Dragon Ball, fases, sei lá. Estou a ver. Era assim, um bocadinho. Mas era tudo muito, muito jovem, eu era muito novo. Pois. Tinha tipo 10, já estava neste percurso assim. Sim. Depois também, estou-me a lembrar, na altura já fazia desenhos de Dragon, eu conseguia fazer igualzinho. E então fazia igual e depois fazia fotocópias, já tinha esse espírito capitalista de vender. Por sprints. Mas que não tenho espírito capitalista. Não tens? Gostavas de ter mais alguém? Não. É importante ter dinheiro para. Claro. A minha cena era sempre essa, era independência. Pois, estou a ver. Não que eu tenha. Eu venho de uma família cheia de amor, mas não. Pois. Não, era mesmo. Eu tinha uma cena de bazar. Bazar. Era a minha cena, estás a ver? E a BD era um portal para isso. Okay. Era um portal para isso. Muito bom. Ok, pá, olha, e entretanto, portanto, já estás aqui nesses grandes trabalhos, já tu colaboras muito com a Marvel, já estamos para além da graduação, da Gnome, já és um profissional, e entretanto nós encontramos, de repente, já não sei há quantos anos. 2017. Bom, a minha memória é só... Há bocadinho só me vinha à cabeça, estavas a dizer referências, só me vinha à cabeça motorrados. Vini. Tá. A minha memória só tem assim estas coisinhas, pronto, mas para datas e nomes e tal é horrível. Mas pronto, 2017 encontramos então na Nebula Studios. Tu já lá estavas, já lá estarias há um tempo, e eu só apareço depois então para começar a executar o 3D. Exatamente. Que tu nessa altura já não odiavas, mas... Não, estava até numa... Não, porque eu vinha até de fazer animação ali. Ok. Tinha feito animação antes, fora, e então estava aqui um bocadinho, assim, numa fase meio à procura, e surgiu esta oportunidade de fazer um filme. Pois, exatamente. Ali o... sim, ali o Don't Feed These Animals. Exatamente. E portanto... para fazer o Animatic. Animatic, exatamente. Eu lembro-me desse trabalho e de estares ali com os realizadores, não é? O Guilherme e o Madail, a produzirem aquilo que viria a ser o filme, não é? A realização do filme. E portanto, lá nos conhecemos na LX Factory e pronto, e logo aí uma imediata conexão espiritual. Completamente. Que agora nos permite estar descalços um ao lado do outro com segurança. Com segurança. Exato. Pronto. E entretanto, foi um projeto interessante aqui em Portugal. Eu cheguei já para a parte do 3D, portanto não trabalhámos propriamente diretamente, mas acabei depois eu por trabalhar nos shots que tu concretizaste ou planeaste, idealizaste. Sim, exatamente. Sim, mas é sempre um trabalho de equipa. Não, claro, não tu, mas idealizaste com os realizadores. E pronto, e que deu uma curta-metragem que é o Don't Feed These Animals. Que é excelente. E que é excelente. É incrível. Que teve em vários festivais, teve inclusive na shortlist para os Oscars. Foi um projeto que foi difícil, mas como são... os projetos são todos difíceis. Não, claro, não estou a dizer isto, mas num sentido até de conquista, não é? De achievement, não é? Aquela coisa de foi difícil, porque estas coisas realmente são difíceis, mas foi completado. E que podem ver já no YouTube, portanto, Don't Feed These Animals, Nebula Studios. Eu até acho que há algures na web vídeos nossos de backstage. Ok.
quiserem ver o site da Nebula, Está lá. de pré-produção, exatamente. Depois fizeste, lembras de fazer isto? Portanto, o site da Nebula, backstage, está lá muita coisa. Entretanto, eu tenho aqui também alguns nomes de estúdios que, por curiosidade, tenho aqui Boom Studios, que há de ter sido um colaborador também tenho assistido, é um editor, é uma... Pá, Boom Studios, ou seja, assim no meu percurso, voltando só um bocadinho atrás para se perceber o fio, que é... a Marvel permitiu-me ter uma vida que me permitia ir explorar, porque eu dominava relativamente bem aquilo que eu fazia. Okay. E não é, a Marvel não era tão exigente assim para o nível dos projetos que eu tinha, a não ser na questão da gestão do tempo. Era mais isso. Quando eu dominei isso, havia espaços que dava para ir experimentando outras coisas. Fixe, okay. Boa. E a animação surge um bocadinho nesse contexto, e eu trabalhei em projetos de animação quando estava em Hong Kong, que foi antes de eu voltar. Depois fui para a Nebula fazer animação por causa disso, porque eu gostei bem de fazer. Estava naquela de... Olha que fixe. Tiveste em Hong Kong quanto tempo? 2 anos. Fixe. Experiência? Altamente, ok. Bem fixe. Mas pronto, depois vim para cá e depois nesse projeto era uma coisa que já era outro nível até em relação ao que eu tinha feito, porque aquilo era mesmo uma coisa... A equipa da Nebula excelente, não é? Ou seja, que foi assim um debruçar sobre isso. E depois também ocupou ali um espaço em que eu e a Marvel demos um tempo, vamos dizer assim. Então, mas faz parte. Chegou àquela fase. Sim. Fui comprar tabaco e não voltei. Certo. Ou a Marvel foi comprar tabaco e não voltou. Ok. E então, neste interregno, eu comecei a fazer outras coisas. Comecei assim, e a animação foi uma delas. E aqui, por exemplo, a Passion... Sim, Passion Pictures, não é? Passion Pictures também entra nesse tempo também. Também fazem muitos filmes também. Sim, porque depois a coisa foi... quando eu faço o intervalo no mundo da edição americana, mas que tinha sido um bocadinho repetitivo, porque foi sempre na onda dos super-heróis, mesmo que eu tenha feito algumas coisas que saem um bocadinho desse universo, sempre foi um bocadinho nessa cadência, ou seja, pouca atenção do ponto de vista editorial para o objeto de livro. Uma coisa mais de consumo, mais popcorn. Independentemente de que eu tenha posto a energia certa para aquele projeto ter uma leitura diferente, mas depois todo o objeto leva para ali, não é? Claro. E depois a animação é outra categoria, e agora perdi-me, porque já não sei o que é que eu estava a dizer. Não, estávamos na Passion. E a Passion, depois na animação comecei a perceber que também há um mundo, comecei a conhecer outras pessoas, e a partir dali depois comecei a perceber, ok, já dá para eu crescer um bocadinho para aqui. E tu na animação, portanto era trabalho conceptual, também animatics, como foi com ela? Fazia mesmo animação, 2D, às vezes. Sim. Ok. Não, para a Passion fiz, praticamente foi só key color e pré-produção tipo concept de motion. Coisas assim muito específicas. É interessante esse trabalho. Sim. Era mais na altura eram aquelas coisas que é pitch para as empresas concorrerem a fazer um anúncio. Na altura era uma coisa, acho que se pode dizer, tipo Nike. Ok. Com um atleta que estava na altura na berra, e era um pouco fazer a passagem desse atleta para a vida profissional em animação. Pronto. E eu defini o estilo da animação. Depois, entretanto, conhecia pessoal já muito. Não foi para a frente. Não, porque depois, entretanto, conhecia muita gente também para andar na América que estava em posições bué fixe, tipo o realizador do Diablo, pessoal do League of Legends. Exatamente. Depois também trabalhava na Riot. Portanto, andava assim um bocado entre o storyboard, conceptual, animação. Fazia assim um bocadinho, sempre muita coisa. Ok. Fazia também BD para jogos. Pronto. Fixe. Ou seja, tinha assim sempre várias coisas que me puxavam. E puxavam-te a isso, ou seja, a fome também estava sempre a ser alimentada, não é? Sim, não queria aborrecer-me, aborrecia-me de fazer, que não tenho muita pinta de monge, aquela coisa de estar sempre a fazer a mesma coisa. Sim. Mas tenho grandes amigos que são, e é incrível e sedutor quase essa imagem, não é?
porque de facto atinge outras coisas, mas tem a ver com esses universos que me habitam, estás a ver? E que eu depois quero tocar essas notas também. Bom, calma. Não, foi demasiado. Não, pá, está ótimo. Eu é que rio-se logo, não é? Também. É que é mais um universo. Isto é uma coisa. Pá, excelente. Excelente, tá, claro. excelente. Mas sim. Ok. Portanto, Riot também tinha aqui portanto, disseste League of Legends, portanto, para IPs existentes, tinha aqui a pergunta se teria sido em projetos que eles pudessem querer fazer e depois não tem. League of Legends eu desenhei uns 4 bonecos que chegaram aí para a frente. Eu desenhei tipo uns 10, mas só 4 é que foram para a frente. Ok, que fixe. Mas não outros IPs? Tipo outros, não. Sempre aquela onda. Porque depois criava uma relação com o meu, vamos dizer, editor, não é? Okay. E trabalhava, quem me chamou foi o Eric Canet, ou seja, eu fiquei ali numa zona na Marvel que era um bocadinho um artista que os editores não gostavam muito, mas os artistas gostavam. Os artistas... que os editores porque saía um bocadinho, não era muito aquilo que eles queriam. Eu tinha uma realização diferente, eu não sou muito americano na forma de apresentar as páginas, eu gosto dessa leitura muito mais franco-belga, de ter uma caixa branca à volta das imagens. Nunca disseste, eu adapto-me a vocês, mas o contrário. Adaptava-me. Também fui crescendo, eu não tirei um curso de BD, fui fazendo. Ok. Ou seja, experimentava e ia experimentando. Pois, sim. Na verdade eu nunca estudei nada disto que eu faço. Nem animação, nem nada. É de crescer a ver. Pois, estou a ver. Que é a minha natureza de aprender, porque as línguas também são assim. Okay. Eu falo línguas por causa disso, de estar nos sítios. Pois, lá está, daí ir para os Estados Unidos dessa forma. Aprender a falar inglês. E só para esclarecer, a Boom depois surge numa fase mais adiantada, mais recente, que é quando eu me apetece fazer já uma coisa de autor. Porque o Jorge Coelho, que dividia estúdio comigo, que é um autor de banda desenhada também, porque eu trabalhar para a Nebula, eu mantive sempre o meu estúdio. Sempre tive estúdio. Ali em vários sítios. Sim, mas naquela altura era em Santa Apolónia. Sim. Yeah. E, ou seja, mantinha sempre a fazer BD e a fazer as minhas historietas e não sei o quê. E a Boom surge um bocado nessa necessidade de eu querer fazer uma coisa diferente e o Jorge me dizer: tu tens de descobrir um escritor para trabalhar com o gajo. Ok. Tens de criar uma dupla. E depois vamos chegar lá, não é? E vamos chegar lá. E a Boom Studios vem nesse seguimento, apresentam-me esse projeto que mudou de certa maneira, ou que me colocou a Laila Star, que é um projeto que já vem com, agora este é para ti, com gravitas diferente. Pois. Vai. E que tem um sentido muito mais holístico. Porque mencionaste. Sim. Porque mencionaste, vou aqui por acaso. E está aqui por acaso. Por acaso. Este é o meu. Laila Star. Eu normalmente até, e tu por acaso vais-me dar um grande trabalho, mas ainda bem, ponho todas as referências, a malta que nós falamos, o pessoal não sei o quê, portanto ponho tudo aqui em edição, depois uma imagem em cima de ti, ou assim uma coisa, ou em cima de mim, ou em cima dos nossos pés. Isso. E então, pronto, agora neste caso temos fisicamente aqui o livro, que é sempre também bom. Mas pronto, eu entretanto não quis fazer a piada e nem fui muito além. Mas então, e a dupla é o Remv e tu, não é? E o Rem também é uma pessoa, ou seja, nós casámos muito bem do ponto de vista criativo, ele é indiano. Claro. E então ele é indiano, mas ele estudou nos Estados Unidos cinema e depois estudou engenharia e depois mais tarde estudou escrita mesmo em Inglaterra. Okay. Porque ele teve um percurso muito diferente também, que é uma coisa que se entra com o meu, que é essa coisa de ele era engenheiro bioquímico, mas de grandes produções de energia no mundo inteiro. Então era um gajo que fazia viagens para o Qatar, para o Kuwait, para Tailândias, para uma série de sítios, e ele tinha sempre aquele, ele é um escritor por natureza, engenheiro foi a formação que ele fez,
E então as histórias quase todas que ele tem vêm de sítios já muito longínquos, de conversas que ele teve, o Rare Flavors é de uma conversa que ele teve num outro sítio. Sim. É de uma conversa Por que ele acaso teve também está aqui. num outro sítio? Não é uma, isto não é uma experiência pessoal própria? É uma tem que ter, claro, sim, obviamente, mas... Ele escreve com um ponto de partida de uma experiência pessoal, mas não é uma experiência pessoal. Ok. Mas tem é muito pequenos elementos. Eu gostei bastante não quero fazer spoilers, mas Podes é muito fazer fixe. É? Claro. Rare Flavors é outro... Este veio depois do Lylan? Este é depois do Lylan. Ok, outra colaboração do RMV com o Filipe. E também tem aqui outros nomes de cor, não é? Não, de cor, trabalho com uma portuguesa. Ok. Yeah, és tu, não é? Mas, a Inês Amaro, que é flat, ou seja, rotoscopia. Exatamente. Ou seja, eu para pintar, o João Lemos também fez rotoscopia. Ok. Também faz VD, mas aqui fez Color Assist porque na altura estava a viajar muito e precisava dessa ajuda extra também porque estes projetos depois são... Ou seja, quanto mais autoral a gente parte para as coisas, o tempo fica... É um bocado aquela massa da pizza, né? Começas a estender demasiado, começa a ganhar buracos. Há sempre problemas de produção. Estou a ver. Ou por questões de o projeto tem de ser de uma certa maneira, portanto as condições e o contexto têm de estar virados para ali. O tempo é diferente porque não há os contratos que há, por exemplo, a Marvel que tem de pôr todas as quartas-feiras um livro fora. Claro. É diferente. Estás mais livre. Mas que traz outro tipo de problemáticas, né, de produção. Tu quando colaboras com o RMV, vocês são... há uma colaboração constante do género, ou é... Tu tens a história, não é? Do lado dele, tu podes alterar a história ou propor ideias, ele pode propor ideias no teu trabalho, sim, é uma coisa colaborativa? É mesmo... não é a quatro mãos porque ele escreve a totalidade da história e eu desenho a totalidade da história. Isso. Mas temos influência um sobre o outro na questão da direção do que a gente está a fazer. Ou seja, não temos nenhum problema em retirar, nem a acrescentar. Muito menos a manter, que é a grande percentagem. Não é? Claro. E a nossa métrica de trabalho, porque ele vive em Londres atualmente, o meu irmão também vive, portanto eu quando lá vou, muitas vezes combino uma jola com ele. Mas também encontramos-nos muito nestas coisas de fora, lá dos States e assim. Sim, claro, né? Das mostras dos livros. Nas mostras dos livros, que aliás Exato. tens tido agora também muito trabalho nesse sentido. Exato. E diz-me uma coisa, este livro aqui, Rare Flavors, como o nome também propõe, tem a ver com cozinha. Com comida. Com comida, aliás, exatamente. Exatamente, com comida. E como é que é? Como é que tu encaras, tens que fazer isto no teu processo de desenho e de criação? Sei lá, há busca ou vais às tuas experiências, não, estás a ver? Muito difícil, esses livros são boeda difíceis. Porque é brutal, ou seja, isto é mesmo estão muito bem feitos. Mas independentemente da qualidade ou do bem feito ou mal feito, a proposta é eu desenhar um sítio que nunca fui. Mas era isso que eu era exatamente. E tem de ser credível, não pode ser uma coisa de para um português a desenhar a Índia não está mal. Mas é que é exatamente, eu quando dizia bem feito é isso, é que é super credível, estás a ver? E Pois. mesmo nas receitas, não é? É credível, de facto, parece que estás mesmo... Eu até pensei assim, caramba, como é que o Filipe tem esta... parece que está feito por uma pessoa que nasceu de onde vêm estes pratos, estás a ver? Grande elogio. Mas é que é mesmo. E por isso queria te perguntar, pronto, como é que tu encaras essa, não é? É um processo, não é? São processos, mas eu fui à Índia antes. Por exemplo, Laila Star, que é o primeiro, eu tive em toda a Índia que se passa aí, portanto foi uma grande sorte. Eu fui à Índia em lazer, fui curtir. Claro. Há muitos anos atrás, antes de fazer esse livro, fui tipo em 2011. E tu fazes recorde fotográfico por acaso? Ou sim, filme claro. E tiro fotografias. E quando eu fiz este livro foi na pandemia, portanto a gente nem podia sair, portanto foi
um salto mortal encarpado lá para aquela memória e revisitar os meus arquivos, o que eu tinha escrito, tinha bilhetes, fui revisitar mesmo assim de trabalho de campo, porque já são livros de outro fogo, como tratam outras, ou seja, tudo é possível fazer de uma forma rápida, mas o texto também nos dobra um bocadinho, né? Tu também has de sentir isso na animação, que sim, se estamos a trabalhar noutra coisa que tem outra dimensão, que nos leva para outro patamar, nós também queremos participar nesse patamar, né? Queremos acrescentar, é um bocado como fazer, falando aqui da comida, é um bocadinho tornar um prato mais interessante, né? Às vezes um toque de um limão numa carne grelhada, por exemplo, sim. Ou o nível de sal em certas coisas, a sardinha, aquele crunch da sardinha com sal, por exemplo, que é tipo... Yeah. Mas isso, por exemplo, é isso. Tu, quando vês graficamente uma sardinha e vês a quantidade de sal que lá está, não sei o quê, pá, por isso é que eu dizia, nos pratos via-se que... Vê-se, mas eu tenho que sentir para ver. Mas isso é que eu acho que é Ou seja, a dimensão de fazer estas coisas já não é como na Marvel, que são histórias muito mais plásticas. Plásticas no sentido de mídia, de ser mais plástico. A forma do tratamento do que estou a fazer é plástico. Pronto. Estes livros são diferentes, porque o tempo de pré-produção não tem nada a ver. Pois. Tenho tempo de pré-produção, e tenho que ter, e se fosse mesmo feito a sério, eu fazia um trabalho de reparagem e ia lá. Eu digo feito a sério é só porque, mesmo sendo um trabalho autoral, estamos comprimidos entre o espaço da editora, que é uma editora indie, mas é uma editora indie grande. Portanto, há compromisso a manter. E tem compromisso, tem prazo, claro. Qualquer Portanto, forma. Não dá para ser assim a rock and roll, fazer motocross na cara das inimigas, não dá. Tem de ser uma coisa assim mais... É sério. Pois, claro. E pronto, este livro, a forma de trabalhar com o Ram também é muito rica, porque ele também trabalha da mesma maneira do que eu, ou seja, é meio um baile, uma dança perfeita. Não há entraves criativos, não temos problemas do nosso ego de deitar cair ideias, por exemplo. Deixar cair ideias. Quem é que vos junta, entretanto? O Instagram. Ok. Aquela fase do início da pandemia que ficámos todos em casa, o Instagram ganhou bué proporção em relação ao Facebook por causa dessa questão de toda a gente estava a mostrar muitas coisas e meio que redefiniu a forma de se mostrar ali, né? E na altura os artistas começaram a pôr, no campo da BD, os artistas começaram a pôr muito mais desenhos, estavam em casa a produzir fotos, doodles, sketch, sei lá, merda. Está tudo ótimo. E os editores também andavam ali. Então é meio aquela Costa da Caparica, né? Está lá toda a gente. Toda a gente está ali na mesma base. E então surgiram muitas parcerias dessa fase. E eu fui mais uma, porque o Ram estava à procura de alguém que desenhasse uma figura que ele tinha mais ou menos idealizado na cabeça dele, da personagem. E ele viu um desenho que para ele foi perfeito. Então a partir dali ele estava escolhido. Contactaram-me e apresentaram uma sinopse. E aquela sinopse, apesar de não ser totalmente inovador o tema, ou seja, no fundo aqui estamos a tratar a questão de apreciar a vida através da visão da morte, já existe em BD, mas não é nessa questão, é como está escrito, o que é que propõe, o que é que me diz isto a mim, mais até do que sobretudo o resto. O que é que isto me diz a mim? Tocou-me logo. E eu senti que era o projeto certo, era aquela voz do Jorge a dizer: tu só precisas de encontrar um escritor. E encontrei, senti logo, e foi mesmo foi visceral, e quando as coisas são assim vão no caminho certo. Mas claro, tudo o que é produção tem problemas, como tu estavas a dizer, estes livros não são exceção, mas também me levou para outro patamar, porque o livro entrou, o Laila Sar, foi comprado pelo mercado francês e foi engolido pelo mercado francês. Porque o mercado francês, a BD é muito valorizada e eu, como o estilo meio que é cruzado, BD americana, mas é produzida à europeia, entrou mais facilmente e abriu-me um mercado, este livro abriu um mercado, ou os dois, do Brasil, de França, de Espanha, de Itália.
Okay. Agora da Alemanha, de Inglaterra já estava aberto, dos Estados Unidos também. Dentro de uma coisa que eu estou a fazer que acredito mesmo no que fiz, estás a ver? Que é diferente. Pois, claro, uma coisa que tu... Sim. Yeah. E que ao acreditares também deste, não sei se deste mais, não vou dizer isso, mas não é dar mais, tudo faz mais sentido. Isso, exato, o holístico, estás a ver? É tipo tudo... parece que os teus gestos, não há gestos que são obsoletos. Tudo entra num registro de fluidez de... Mesmo cansado, tu sentes que estás a fazer uma coisa bem. O grande teste desse livro, do Lada Star, depois é um livro duro, também tem... E são grandes, digo eu. Também são 100 e poucas páginas. Sim, ok. Pois, ou seja, isto é um livro de produção para aí 9 meses e este 1 ano e pouco. Ok. O Rare Flavors mais difícil do que o Lada Star, por essa razão que eu estava a dizer há bocado, que é... Aqui muitos dos shots são fotografias que eu tirei de memória. Para fazer um livro destes com alguma fluidez eu tenho que decorar, porque o livro passa-se na Índia e já agora a história, a sinopse é para alguém que possa estar interessado, é uma vez que vai nascer o cientista que vai criar a imortalidade, a deusa da morte, que no panteão indiano é Kali. A deusa Kali desce até um avatar para matar essa criança. E isto surge durante vários episódios, porque o livro chama-se As Muitas Mortes de Lada Star, o título original é The Many Deaths of Lada Star. E ela vem para este corpo, que é a Lada Star, e é no fundo a aprendizagem, ela não consegue matar esse bebê. E a partir daí, porque tem emoções. E então é a morte a ter emoções, então é a morte a aprender com a vida e a vida a aprender com a morte, tem esta dança. Ok. Através de episódios e de uma relação entre estes dois personagens e por este lado místico e também pelo um bocadinho aquele zeitgeist das coisas saírem na altura certa. Nós estávamos despertos para este tipo de produto, estás a ver? Estávamos despertos a seguir à pandemia, estávamos todos em andorinha à toa, estás a ver? Sim. A querer voar, mas boeda todos doridos, saímos do bunker. E o livro entrou assim muito nessa linguagem, até de pessoas que muitas delas não consomem BD. Eu continuo a receber hoje em dia mensagens de pessoas que compraram o livro, nem leem BD, viram o livro numa montra, especialmente em França, e viram e apaixonaram-se e leram e só queriam mandar grande próprios, não sei o quê. E se calhar agora vão ler mais BD por causa disso, talvez. E partilham. Sim. Partilham. Foi um livro que foi de boca em boca, teve essa organicidade e essa coisa deu o segundo fruto, que foi este, que é um livro que trata de uma outra temática que a mim também me é cara, no sentido em que eu venho de duas famílias, mas principalmente a da Beira Alta, que tem costumes alimentares muito próprios. Para mim foi um salto mortal para trás nessa direção. Perceber um bocadinho o que o livro traz, no fundo, é um bocadinho essa relação de nós com a comida, o que é o ato de comer, o que é a mesa, o que é estar à mesa, etc. Através de uma história que é deste personagem do Olimpo indiano, que o Bakasura, que é meio um demónio, mas vamos imaginar um grande gangster que pelo seu tamanho ameaça uma aldeia, ou as aldeias em volta, obrigando-os a trazer-lhe comida para ele comer, a troco de nada, só de não as matar. Exato. E a coisa vira quando ele começa a comer o cozinheiro, o gajo que... E vira um personagem maldito, não é? E o herói, o Son Goku do Olimpo, ou o Hércules do Olimpo indiano, é o Bhima. E o Bhima, num ato heróico, com uma cacetada nas costas, parte as costas deste gajo ao meio. E este gajo sai de cena. É aqui que entra esta história. Pega neste personagem que entra em cena porque sai da gruta, é confrontado com uma nova realidade e só se percebe isso com a história. Claro. Acaba por se transformar num chefe, porque tem essa relação com a comida. E decide fazer quando... também, não é? Exatamente, ou seja, vem para uma vida normal, vamos dizer.
sendo no fundo um canibal, mas é um historicamente. demónio, exatamente. É um demónio sim. canibal. Exato. Mas no dia em que ele lê que o Anthony Bourdain morreu, ele decide fazer um documentário sobre as suas comidas favoritas, porque ele entende que ele, sendo um demónio que come os cozinheiros, entende a realização mesmo daquele tempo, daquelas comidas. São comidas, algumas receitas são se calhar milenares. E o livro, pronto, e contrata um realizador, e é a história da realização destas receitas que para eles são icónicas, e o livro é apresentado em menu e tem receitas dentro, ou seja, dá mesmo para fazermos as receitas. Sim. Que Pois estão descritas as receitas. Portanto, tem muitos desafios como construção de banda desenhada, porque tem um bocadinho esse lado, revista Magazine Comida dos anos 70 francesa, tem a questão dos menus de bistrô, tem uma série de coisas que depois se relacionam com a escola inglesa de servir também do Sri Lanka e da Índia, que são toda uma série de pesquisas que não se sentem, mas que servem a essa coisa de tu não sentires que é feito por um português, por um espanhol ou por um indiano. Sim, é uma história. Mas pois é muito complexo, é um assunto complexo. Eu gostei, há aqui um momento em que ele está a contar este chá, uma sala de chá. Sim, e que eles servem o copo até poderem segurar no copo aqui com os dedos por cima, para não se queimarem. Adorei isso. Porque é ultra quente. Exatamente, ultra quente. Às vezes acontece. Mas, sim. A pessoa toma café, depois que está cheio, não dá para agarrar. Deixa graça, mas pronto, é um pormenor. Mas pronto, e a história depois também vai um bocado além disso. E é muito interessante, recomendo vivamente. Tenho aqui uma pergunta em relação, e também ainda para entrar neste campo do multidisciplinar, que é a tua colaboração com uma companhia de teatro, já desde 2014, percebi, que é a UEL. E essa experiência? Pronto, também vem de... Bom, a companhia de teatro é formada, um dos elementos é um amigo meu de infância, e na altura eu colaborei anos e anos com eles na divulgação, ou seja, mais na questão visual, os pósteres, etc. E agora estamos a fazer uma peça em colaboração, mas como direção de arte, ou seja, estamos a fazer outra coisa. Mas trabalhar com teatro é mais uma forma de experimentar e de fazer. Experimentar, brincar um bocado também, de ter essa disponibilidade, né? Porque depois o teatro também leva para o cinema leva para outras coisas e depois faz o redondo do todo, né? De ir experimentando para o espaço, a escala, a escultura. Full circle. Então vá, fica Namastê. Ótimo, pronto, queria só tocar aí também porque acho que é interessante, e porque agora não sabia que também tinhas feito esses posters, ou seja, esse acompanhamento. Comunicação visual. E comunicação visual, exatamente, mas pronto, sabia que agora dá a direção também, que há de ser um desafio fixe. Pronto, olha, vamos aqui fazer então uma rubrica. Nós temos que é... portanto, eu tenho aqui uma contribuição com a opinião acerca do AI. Pronto, se tu és dos que achas que podemos usar para o nosso benefício, ou tens uma visão mais negra, ou enfim, pronto. Se quiseres, antes de dar uma opinião, fazemos assim, pegas aí nesses memes. What do you mean? What do you mean, exatamente. E podes já virar, e a ideia é tu escolheres um meme que aches que represente. Podes virar todos e escolher, percebes? Então vou fazer isso no chão. Está certo. E escolher um que tu aches que represente. Que me represente? Representa a tua opinião em relação. Opa, mas pronto, está tudo um bocadinho dark. Está tudo um bocadinho dark. Não está tudo. Não? Está. Não, ali uns mais, é verdade. Vê lá, tens aí algum que...
Olha, por incrível que pareça, quer dizer, o meu instinto é este gajo. Ok. Estes dois. São estes. O meu instinto são estes dois gajos. Mas para um gajo não ser este gajo, nem este gajo, se calhar sou este gajo. Porque esse gajo, estou a perceber, mas há aqui a olhar para qualquer lado. Há aqui um ensinamento também que é. Ele também está aqui, não sei se tu percebes. Por isso é que eu já estou transformado nisso. Mas esse gajo, isso é fixe, porque o impulso é aquilo. Isto também tem aqui um ensinamento. Mas um gajo fica calmo. A ver a vista. Porque não adianta estar assim. Isso. Quer dizer, o que é que a gente prefere na vida? Forçosamente. Não adianta estar Este gajo está pior. Este gajo não está tão bem. Também não estou. Assim seria exageradíssimo. Estar assim. Assim estás mesmo em paz. Sim. Não, pois não é. Estás contemplativo. Não podemos estar. Vou ser honesto. Uso. Okay. Aqui e ali. Meio em assistência. Mas não. Ou seja, há lados como qualquer ferramenta. Mas não tem a ver com o AI. Tem a ver com outras coisas. Como é que está o resto da sociedade para aceitar esta nova ferramenta? Tem um bocadinho a ver com isto. Ok. Ainda hoje vi uma notícia no público que dizia que o AI... Posso arrumar? Podes, obrigado. Que o AI, podemos deixar este aqui enquanto fundo. Não, depois eu meto em grande os três, os que tu escolheste. Agora perdemos a notícia do público em relação a AI. Que hoje saiu que através do AI vai-se conseguir descobrir, basta o fumo do paciente, não sei, o fumo ou o bafo, deve ser o bafo, do paciente para se perceber se ele tem potencial cancerígeno. Tem este lado de ser imediato, ser rápido, que em muitas das doenças modernas é a velocidade de conta, não é? Tipo, claro. É um bocadinho esse o clube. Sim, velocidade furiosa, tem de ser por aí. Sim, tem de ser. Exatamente. E ao mesmo tempo será que, filosofando um bocadinho, será que nós não precisamos disto porque está tudo demasiado acelerado? Mas para esse caso não é? Não está. Sim, se calhar sim, porque se calhar, se pensarmos bem, não é bem só o tabaco. Se vamos a ver por aí, pela analogia. Haverá casos para todos os géneros, claro. Não é? Mas tem a ver com muitos contextos. A sociedade, a velocidade que tem. Eu senti dois grandes saltos. Foi ali 2009 para a frente, por causa da crise internacional do subprime, que acelerou um bocadinho. O pessoal começou todo a girar. Não dava para estar nos países de origem. Inglaterra subiu bué, States subiram bué, começou o pessoal também a vir de fora, começou estas questões que estamos agora a debater. Depois foi o Covid, que foi outro acelerador de partículas. E agora estamos numa fase de pós-verdade, né? Estamos assim numa coisa muito estranha. Há pouco tempo, não sei quem dizia, não sei se era o David Lynch, que dizia isto, que era... É um momento estranho, não é a primeira vez que acontece, mas foi muito rápida a passagem de a criatividade e a realidade de estarem em lugares desajustados. A realidade devia estar na política e o surrealismo na arte, vamos dizer assim, mas está ao contrário. Até do ponto de vista artístico, nós estamos todos em documentário, estamos a documentar. É verdade. De uma certa maneira. É verdade. Existe esse espírito do documento, um revivalismo brutal sobre isso, até como reação, estás a ver? E nesse ambiente em que a gente está, o AI parece-me a mim mais ruído. É mais ruído, num mundo já muito ruidoso. E para mim tem a ver com essa questão. Há pequenos sinais sei lá, o meu sonho é que as redes sociais se transformassem numa conversa de bots. Era tão porque aquilo está quase. Mas eu acho que... Está quase. Eu não sei, é uma opinião aqui. Mas aquilo está quase. Está quase. Mas o AI vai potenciar isso também. Vai potenciar isso. Claro. Ao mesmo tempo, nós ainda não estamos a lidar com aquilo dessa maneira. Por exemplo, eu
tento estar, eu não sou uma pessoa próxima do telefone, como já percebeste. Sim, sim. Agora Pelo neste momento telefone, nem estou a lembrar sim, onde é que ele está. Mas, tá, por acaso eu sei. Sabes? Porque vi os teus óculos, porque os teus óculos Estão me ali, lembraram está ali. o demónio. Check it for real. Yeah. E eu não tenho essa relação de necessidade com o telefone, mas aquilo está desenhado para tu teres necessidade Então daquilo. Claro. E enquanto estás com aquilo, não deixa de ser sempre um filtro sobre as tuas emoções sobre qualquer coisa. Haverá sempre filtros, mas aquele filtro é um filtro muito forte. Muda o teu estado de alma muito rapidamente. Vais deitar, estás bué bacana, tiveste um dia bué da fixe. Vais ver uma cena no telefone antes de dormir, vês uma coisa, sei lá, qualquer fatela, até pode ser uma coisa assim ultra básica, que é o Trump, agora tudo, queria fazer uma merda qualquer. Sim. Ficas logo, ei, mas aquilo é reality show. Mas tu não tens de estar dentro daquele reality. Não tens. E o AI potencia ainda mais, porque é mais uma ferramenta de afinação, não é? Sim, então estamos a ficar num mundo demasiado afinado. Mas isso também, nós por exemplo, no outro dia relembrava o Scarface, onde lhe é dito que há duas regras principais. Uma para nunca julgar a greed do outro, porque não tem limites, não é? E a outra é don't get high on your own supply. Exatamente. E por exemplo, eu dir-te-ia, não, mas então sai do Instagram. E tu dizes, não, mas eu conheci o RamV, quer dizer, as minhas pontes têm, por exemplo, para dar um exemplo de que tu precisarias na tua vida do Instagram para fazer essas pontes. Mas é este compromisso aqui, don't get high on your own supply. Mas eu, por exemplo, eu não tenho o Instagram no telefone, mas às vezes tenho que o pôr. Ou seja, mas eu já estava a partir vou ao computador, ao Instagram e eu sei, pois é, eu sei, eu também. Vou lá no computador. É muito bom. Tá, muito bom. Como é que é responder? Está aqui. Tens razão. Mas um gajo vê sempre, não é? Qualquer coisa. Pá, aquilo vai... mais vale levar um café, pronto. Assumir, mas é, sei lá, eu vou, não sei a métrica, mas se calhar vou de 2 em 2 dias. Vou lá meia hora, 20 minutos, depois tenho que responder às coisas. E é o que tu dizes, na verdade, é que depois acabam por... Olha, eu, por exemplo, agora aqui a propósito do canal, tenho este tablet onde instalo o Instagram, porque eu preciso fazer publicações. Portanto, quando tens de fazer publicações, não dá, o PC não dá. Pois, quem é que também sabe isso muito bem? A Meta. Claro, isso é que não deixa. Pronto. E quando eu instalo aqui, que não é, portanto, vou desinstalando, porque eu depois apanho nisto. Depois de repente sentei-me ali e estou a ver isto. Estás à toa. Estou à toa. Estou a ver Baby Reborn, estou a ver estás a ver o Trump. Estás em zapping, só que sem ter um telecomando. Tens um toque que ainda é mais toque no ecrã, meu. E o AI vai potenciar ainda isso mais. Mas espero eu. Daqui nada estamos com cenas na cabeça e que também para bom. Pois claro. Para bom, vai melhorar muitas coisas. É um bocadinho. A questão para mim filosófica é: o ser humano precisa disso para melhorar? Não. Melhora a sociedade, melhora a tua saúde, mas também piora, bué. Ou seja, o potencial versus o ganho é relativo. É um bocadinho como esta questão do empreendedorismo. Sim, há alguns que fazem bué da guita, mas quantos não fazem? E para não falar depois do bom gosto ou a falta dele. Sim, claro. Eu não estou contra as coisas, tem a ver um bocadinho com esta questão da moda e como é que a gente se propõe a entrar nestas coisas, não é? Porque temos que nos respeitar. Há pessoas que fazem isto de uma forma muito natural. É um bocado, olha, na coisa do fumar. Há fumadores que fumam só à noite, vão sair e fumam só à noite e não fumam mais. Pois. Pronto, mas há gajos que não podem dar compram 4 maços, estás a ver? Não posso. Já fui fumador, não posso. Pronto. Há que... isto, eu acho que no fundo isto mais tarde ou mais cedo vai ser regulado, como o tabaco foi, como a televisão já foi também, que no horário de abertura, né? Não era 24 horas, etc. Tem a ver um bocadinho como uma espécie de regulação, mas como estamos a entrar numa fase que está potenciada por essa questão do individualismo, né? Porque é o telefone. Sim. Para mim, das visões mais tristes é uma pessoa que está a apanhar sol, e eu às vezes sou esse gajo. Está a apanhar sol e está assim com o pescocinho
todo dobradinho, assim, Faz assim, tal. assim. Então se tiver o som em on, ouvir uma risata, depois a seguir é uma foca que cai na água, depois não sei o que é um bebê, depois é uma pessoa a cozinhar, e ali sem paciência, é um treino quase de impaciência. Estás a ver? Estou. Isto para mim perturba-me mesmo, porque nos estupidifica. Estamos piores. Tu vais ver televisão dos anos 90, é tudo proibido hoje em dia, seria tudo proibido. Não dá. Estamos menos desenvolvidos e pior é estamos a criar as ligações uns com os outros de uma forma mais artificial. Claro que há bolsas e se calhar nós todos que estamos aqui estamos numa situação em que se calhar isso não é tão visível. Ou menos, sim, há sítios mais eu aposto agudos que todos do que outros. sentimos alguma dependência. Isso aí é... Yeah. Acho eu. Eu não sinto dependência absolutamente nenhuma, sou-te completamente honesto. Ah, é? Sim. Pronto. Mas é um caminho. Claro. Porque eu também tenho uma assistente que me ajuda a ter as coisas todas reguladas. Pronto. Não, mas claro, exatamente. É uma conquista. Pois, obviamente. Claro, e não tens dependência, que não tens no telefone, eu também não tenho no telefone. Pá, o meu telefone mas depois é um aqui... telefone. Pronto. Exato. Mas uma câmara fotográfica. Mas olha que eu vou tão longe como para, por exemplo, dizer que o WhatsApp também não é uma coisa boa. Claro que não é, e a coisa dos grupos. Eu nunca estive em grupos, mas a cena do... Mas pronto, não é para entrar nessa coisa também de ser... Não é tudo nocivo, tem coisas muito boas também. Claro, eu lembro-me, por exemplo, eu já tive relações à distância, e eu lembro-me de ter uma relação à distância de ir ao orelhão com o cartão. Pois, complicado. Que ligavas para depois teres os créditos e estavas a ligar e estás uma chamada pública com a tua namorada e eu tenho 19 anos ou 20, estás a ver, tipo, nada a ver, a chover. Estou bem aqui, sim, então como é que vão as coisas? Estou ótimo aqui. Zero conforto. Não, zero. Ou seja, mas também na questão do conforto, pá, temos que parar com esta ideia do conforto. Sim, o conforto não é estar parado. Isso não é conforto só. Pois não. É como é que tu estás parado e como é que tu te mexes. Até porque também há um certo conforto, pá, claro que comparado, mas nessa chamada telefónica também faz com que tu queiras estar... Go get it. Estás a treinar isso, outra coisa. Go get it. Estás a treinar uma coisa que é... Isso. Pá, resiste Isto é à tua melancolia, ao teu lado preguiçoso, meu. Levanta o cu e vai. E vai. Não, estou aqui. Estou aqui e vou fazer uma videochamada. Pronto, mas depois, por exemplo, mas eu adoro outras cenas que é, por exemplo, eu encontro isto mais no pessoal da América Latina, que é, estou na boa, estamos a jantar todos, e está mais um bacana em conversação que está lá, tipo de chinelão e tronco nu. Na boa, está ali o gajo. E riem-se todos, então eu não sou capaz de usar isso. Por exemplo, o pessoal das lojas indianas está sempre ligado. Isso, é o que eu ouvir-se, eles ouvem televisão e ouvir... Até com as famílias também. Estão com a família. Então, tipo... Ou seja, até utilizam as coisas... Porque isto também é uma visão ocidental sobre as coisas. Ou seja, as visões mudam muito. Agora, neste pequeno exercício, tu estás a ver uma coisa, eu estou a ver outra e elas estão a ver outra. Mas claro. E estamos todos no mesmo sítio. Isso é interessante. Isso é um erro de percepção que estamos constantemente. É achar que todos estamos a ver uma coisa. Não. Nem interpretar da mesma forma. E nem sentir. Pois, claro. Pá, exatamente. Vamos chegar aí. E então, aqui, portanto, já tocámos no tema do AI. Eu queria te perguntar para o pessoal mais novo que vê aqui a dispensa, tipo, neste mundo atual, se tu tens dicas no sentido de dizer como é que tu te moverias agora, supõe? Eu acho que está muito mais facilitado por um lado e está muito mais difícil por outro. Porque a competição, em vez de ser de cidade, de país, é mundial. Ao mesmo tempo, também há muito mais oportunidades. Eu não tenho muito contacto com pessoas de 20. Portanto, sei que são pessoas diferentes, que já vêm com outro tipo de... Por exemplo, eu lembro-me de, em Lisboa, ainda ter traduzido o menu. Hoje em dia toda a gente fala inglês, tipo, está adquirido. Pois.
E os miúdos de agora vêm numa jogada, já não é a onda do que eu sinto, já não é aquela coisa, sou português e coitadinho de mim, sou português. Não, já é global. Sim, Estamos em global. Sim. Ao mesmo tempo isso também tem um perigo, não é? Que é aquela coisa da imitação. Claro. Dicas, não sei, acho que é sempre um bocadinho não ir em modas, isso é importante, e tentar cultivar aquilo que nos diferencia. Boa. Não na ideia de que não fazer a ponte para o outro, mas perceber o que é que me chama a atenção. Sou um gajo que gosto de luz, gosto da noite, gosto do dia, gosto dos dois. Sou uma pessoa que privilegia o estar com os outros ou estar sozinho. Quem é que eu sou? O que é que eu faço? E depois a partir daí a expressão, porque no fundo os mídias são só formas de expressão. Hão de ter um caminho para ti. Agora, do ponto de vista comercial, não sei, agora por exemplo o 3G está numa fase bem má. Deixa-me só aqui hidratar. Claro, hidrata. O 3G está numa fase bem má, né? O 3G quer dizer o Compositing, os filmes que tudo, tiveram. Sim. Ou seja, há oportunidades, acho que é um bocadinho. É difícil dar um conselho hoje em dia. É mesmo muito difícil. Mas na onda do que tu dizias do quem é que eu sou. É mais um conselho humano. É isso, mas eu acho que isso é importante, porque também isso também neste mercado tão global também é o que acaba por te diferenciar, é essa frescura que tu trazes, não é? E isso vem de quem é que eu sou, de onde é que eu venho, até o que é que como é que eu interpreto. Sim, que não temos de ser o que os outros querem. Sim, exatamente. Isso tem um lugar. Criativamente falando, também tem um lugar. Tem um caminho também. É preciso... É que ser assim também não é... Eu não estou todos os dias assim. Claro. Estás a ver? Eu quando trabalho em produção, por exemplo, o Red Flavors ou o Lila Star, o Red Flavors eu fiz uma run para aí de 6 ou 7 meses a trabalhar todos os dias. Ok. Foi horrível. E eu sou esse gajo também. Mas, na verdade, o que é importante é cultivar sempre um sentido de equilíbrio entre as coisas, não é? Claro. Ou seja, mesmo é preciso ter um plano, preciso ter um plano, preciso ter uma estratégia, é preciso não levar-se demasiado a sério. Isso é extremamente importante. Depois também é importante fazer desporto ou fazer alguma atividade física, comer bem, estar com as pessoas. É muito importante cuidar dos outros, isso é fundamental, porque nos traz muito mais até do que a gente, se quisermos uma linguagem assim mais até de autoconsumo, tu ganhas mais a dar aos outros. Claro, muito mais, sim. Ter algum espírito social, estás a ver? Dar o teu tempo, doar o teu tempo, perceber que, acho que isto é muito importante também, que é o sucesso é uma coisa, o sucesso ou o insucesso, bom, é uma curva na vida. Tipo, é só uma curva. Se for a curva e a luz ser bué linda e está tudo bué da fixe, melhor do que virar para a meia laranja. Que também é lindo. Está melhor. Não, e é lindo. E é. Então é um bocadinho isso. Porque eu já percebi que mudou muito. Eu não mudou mesmo. Eu sempre me dei com pessoas mais velhas. Pois. Que têm outras questões também. Porque agora estamos numa idade um bocadinho mais, já temos 20 anos de adulto, vamos dizer, tu já consegues fazer um bocadinho, passar um pente fino entre as décadas, o que te trazem, porque cada um vive as suas coisas de maneira diferente, não é? Claro. Tipo, o pessoal com mais 10 anos do que nós tem outro comportamento. Total, pois sim. Mais 20, outro. Sim. E se é português é uma coisa, se é espanhol é outro, se é francês, por aí fora. E assim como observação, mas pronto, isto é... Mas isso é interessante, porque nem sempre temos assim essa percepção de que há um mundo todo que não conhecemos, de quem tenha 10 anos à frente ou atrás, há uma forma de estar e de ser e de interpretar e de não sei o que é totalmente diferente. Completamente diferente. E isso é interessante e nem sempre se é consciente assim disso, ou se, não é? Quando conhecemos alguém, seja como for, porque nós somos muito, olhamos, não sei, falo por mim, mas não é por todos, mas eu acho que vivo a minha vida sempre muito no meu umbigo, no meu mundo, claro, naquilo que é o meu mundo, fazemos. Pois, claro. Sim. E portanto
E portanto, pronto, e às vezes isso faz com que seja difícil olhar para o outro de uma forma... Não é? Mas tudo é treino. Claro, é o que eu estou a dizer, exatamente. Eu acho que, impulsivamente, falando... Mas tu também tens essa generosidade em ti. Também, não tornando isto aqui agora uma não, sessão de sim, psicologia, claro. mas... Não, tenho... Ou seja, tu entendes isto que eu estou a dizer, eu acho que é fácil de entender, que é ser simpático. Podemos usar várias formas de ser simpático, podemos ser até cínicos. Mas claro, podemos usar vários... Mas às vezes as outras pessoas precisam que a gente seja cínico. Sem dúvida. Que é para as pôr no lugar também um bocadinho. É melhor ser cínico do que andar aos berros, por exemplo. Mas sim. Sim, era só um pensamento enfim, de uma consciência que nem sempre encara assim dessa forma. Sei lá, se porventura há um conflito, tentar colocar naquele espaço, ou do espaço daquela pessoa, totalmente, não aos olhos daquilo como eu me sentiria. Mas nem tem de ser assim, sabes? Há coisas que são mais... que é um exercício que nós temos pouco em Portugal, muito pouco, é a filantropia, que é nós ajudarmos uns aos outros num esquema que é, sei lá, parece um sobrinho teu que tem um projeto qualquer e tu acreditas num gajo e metes. Acreditas, mas não é acreditas porque aquilo vai ser melhor. Não sei lá, uma treta qualquer quer fazer 10 t-shirts e uma pintura de 10 t-shirts e tu até podes graça e compras uma t-shirt, por exemplo. Claro, sim, estou a perceber. Mas também pode ser uma ação social que eu também faço, mas é mais na coisa de motivar os outros a fazer, que é perceber que civicamente também podemos doar. Isso é interessante. A instituições. E as instituições podem ser de arte como podem ser instituições sociais. Isso também é importante. A melhor filantropia é a americana ou a inglesa, que é aquela nem na placa está lá o nome. É doação só. Pá, não é para mim, não é para ti, não é para elas, é para o mundo. É Gulbenkian. Gulbenkian, na altura, foi o gajo mais rico do mundo. Escolheu Portugal para viver e meteu aqui a coleção de arte dele por iniciativa privada, para doar isto a um país que o recebeu tão bem. Esse lado na vida é muito importante cultivar isso, porque daí no Sri Lanka tem um bocadinho aquela coisa do Good Karma, Bad Karma, né? Porque, pronto, é um estado budista, mas eles vivem mesmo, há uma dimensão política, mas depois há uma dimensão mesmo cívica, eles acreditam mesmo naquilo, coitado, mau karma, tipo, sei lá, bates num animal, uma coisa qualquer sem querer, ou pisas eles respeitam todas as formas de vida, então é que, sabe, pisas um bicho da conta, sem querer. Bad karma. Já está assim. É aquele emoji. Então, mas vamos terminar em good karma. Good karma. Good karma. Então, não, foi bom, obrigado. Obrigado, meu. Excelente. Obrigadão, meu. Excelente. Excelente.